Gente, essa receita é uma ótima pedida, viu? Pro lanchinho dessas férias. Você pode fazer hoje pro lanche da tarde, né? Você que vai receber visita, ou tá aquela meninada de férias, aquele corre, faz um pãozinho, chama, vem, tá pronto. Já imaginou ele quentinho? Quem ensina hoje pra gente é o Antônio Neto, querido, tava com saudade de você. Tudo bem? Não te vi esse ano ainda. Tudo bem, feliz ano novo. Feliz ano novo, leva um beijão pra sua mãe e diz pra ela que tô com saudades dela aqui. Ah, eu acho que ela tá. Eu tô com saudades do empadão de frango dela até hoje. Pois é, e ela tá me perguntando pra saber quando ela volta. Ah, mas tem que voltar logo. Michele, esse Antônio sai daqui já agendado e a mãe dele também, hein? É isso porque aí, sua mãe faz Cláudia. umas coisas deliciosas, né? Não, delícia. Ela tá pra vir pra cá pra fazer aquele bolovo que a gente falou no outro programa. O bolovo, gente, é campeão de vendas, é coxinha. Sucesso. Então tô esperando. Ela tem um repertório. Deixa eu trocar de lugar. Claro, fica à vontade. Porque você fica com mais Claro. espaço. Vamos lá, aprender a fazer esse pão. Pãozinho simples, ele muito descomplicado, não precisa você ficar sovando muito a massa, é só deixar ela homogênea, a gente vem com os recheios, tempo Então de tá. fermentação, 2 horas de fermentação, né, em intervalos de 1 hora e forno. Então, Simples assim. De olho na receita. Mão na massa. Bom, então primeiro a gente hidrata nosso fermento, né? Um pouquinho de açúcar, a gente tem as medidas, tá? Um pouquinho de açúcar, 1 colher e 1/4, se eu não me engano, 1 colher. 1,5 colher de chá de açúcar. Exatamente. Água quente, tá? Água morna, aí 1 xícara. 1 xícara e 1/4 de água morna. E a gente vem com um sachêzinho de fermento. 1 colher e seco. meia de chá de fermento biológico seco. Exatamente. Aí o fermento, o que acontece? Enquanto ele faz aqui, né, a função dele de, né, a gente já tem um pronto. Eu tô aqui com a nossa farinha. Nos dias frios, a gente costuma usar aquele melhorador. Tem um melhorador para fazer o pão crescer, para a gente não ficar na dependência do tempo. Então a gente usa o melhorador aqui, como a gente está no calor, a gente não vai precisar. Então a gente tem as nossas medidas, né? 3 xícaras e... 1 xícara e 1/4 de água morna, com 1 colher e meia de chá de açúcar. Exatamente. E 1 colher e meia de chá de fermento biológico seco. Aí agora aqui, na farinha de trigo, 3 xícaras e 1/3 de farinha de trigo. Exato. Aí o que a gente vai fazer? Vamos começar com o nosso fermento. A gente já tem o hidratado para não esperar os 5 minutinhos, tá? A gente já tem ele já fazendo o papel dele, então... Vai direto, dá certinho essa quantidade. Vai direto, certinha a quantidade, tá? Depois que ela já estiver mais homogênea, a gente vem com a gordura. Gordura e sal, simples assim. Facinho, hein? Super Esse fácil. forno tem que estar bem aquecido? A gente aquece ele uns 10 minutinhos a 180, não precisa muito, tá? E aí, para cocção mesmo, a gente pode falar de 40, 50 minutos a 210. Tá. Importante, antes de você pensar na receita, vou começar a separar os ingredientes, já acende o forno. Exatamente, Tá? já deixa ele ali trabalhando. Para chegar na temperatura ideal para você assar o seu pão. Exato. Cláudio, aqui eu fiz o seguinte, a gente já está umas etapas na frente, então a gente tem 200 gramas de bacon já cortado e aquele óleozinho que fica na panela a gente separa para saborizar nossa massa, tá? Então aqui a gente... Então você pega o bacon, Exato, frito. pica ele bem picadinho, são 200 gramas de bacon, pica picadinho, vai na frigideira, não põe óleo, não põe nada, porque ele mesmo vai soltar bastante gordura. E essa Aí gordura... Você dá aquela fritadinha no bacon e separa o óleo que saiu do bacon, porque você vai saborizar a sua massa, é isso? Exatamente. Aqui a gente já tem uma massa mais ou menos. Agora eu posso vir com a nossa gordura. A gordura 20 ml, 25 ml é mais ou menos o que soltar dos 200 gramas a gente completa aqui. Tá. Legal? Daria para fazer esse Mexemos pão de nossa calabresa. massa. Exatamente. Eu poderia fazer com essa massa o recheio de presunto e queijo, dá certo? Dá certo, pode substituir também o alho poró, escarola também, fica bem Se eu legal. quiser fazer pão de pão, sem nada, Pode também. Pode também É fazer uma a receita massa? ótimo, fofinho. Se você quiser aí fazer ele parecido com pão de forma, a gente usa aquela forma de bolo inglês. Então aqui a gente já tá com nossa massa homogênea. Tudo bem se eu espalhar ela aqui mesmo? Então vamos lá. mas é sua. Vamos lá. Deixa eu passar os contatos do Antônio Neto. Ele tá no www.experimentosculinários.com.br. experimentosculinários.com.br. Você tem um serviço de festa também, de Exato. cliente. A gente faz o serviço de personal chef
e atende eventos sociais, corporativos. Tem as delícias sob encomenda também, tá? Exatamente. Entra lá. E no Face e no Instagram é Eculinários. Exato. E o telefone de contato é o 11 9 4100 0530. Isso mesmo. Clau, pra gente, né, adiantar, eu já tô com uma massa já sovada, já prontinha. Porque a gente vai sovar, vai esperar crescer? Então, a gente sova um pouquinho, deixa 10 minutos, porque a parte de fermentação dela agora é depois com recheio, tá? As duas partes. Então, aqui a gente vem com o nosso bacon, põe ele aqui no meio mesmo. Pode ser mais generoso, se quiser usar mais que 200 gramas, não tem problema, tá? E aqui a gente já vai cobrindo com nossa cebolinha. Vai misturar, né? Exatamente, para ele ficar bem misturado mesmo, né? A gente tá vendo no pão pronto, ele parece até um panetone de salgado, bacon, né? Que ele fica com uma cara bem bonita. Exatamente. Aí aqui é o seguinte, nós já colocamos ele, né? Já misturamos todos os recheios. Então a gente tem a primeira fermentação. Aqui, separamos ele numa bolinha. Aqui ele fermenta por 1 hora, tá? Cubro com plástico filme ou um paninho úmido, lugar exatamente. Deixo ele lá. De preferência para fazer o fermento trabalhar bem, né? Tá. Esquece ele lá 1 hora. Aí já pode pensar em fazer a sobremesa. Enquanto o pão tá lá, pode pensar em fazer um brigadeiro. Ontem teve aquela torta deliciosa de maracujá e de limão, lembra? Você pode fazer, porque é rapidinho. Exatamente. Então vai lá no nosso no Vida Melhor, no YouTube, ou mesmo no nosso Instagram, no nosso site. Tá tudo fácil pra você, tá bom? Tem bastante receita lá. Então, 1 hora a gente tem a massa, né? 1 hora ela já começa a fermentada, o que a gente faz? Só dá mais uma boleadinha nele, mexe um pouco pro fermento, para ativar bem o fermento, né? Dessa massa. E aí a gente já pode deixar ele... Eu vou fazer ela na forma de bolo inglês, então a gente já pode deixar ela mais ou menos no formato. Aqui, né? Nesse formato, exatamente. Ó, fica um formato lindo que você pode cortar as fatias, depois você pode até esquentar numa torradeira, se for o caso. Ó aqui que coisa mais linda que tá, já nas fatias. Ó, e fica um pão gostoso, tá, gente? Não é um pão, aquele fofinho, né? Pão fofinho. Ai, que vontade que eu tô. Exatamente. Assim, o Rodrigo não vai ver. Depois eu finjo que vou experimentar de novo. Tá certíssimo, Clau. Então tá. Bom demais, né? Bom demais. A gente viu essa receita? É uma delícia, super levinho. E aí a gente viu uma receita que depois o pessoal põe na frigideira com aquela manteiga derretida, bem derretida, e queijo derretido. Ai, que judiação. Não precisa mais nada, né? Então aí a gente tá com nossa massa já fermentada a primeira vez, né? 1 horinha de fermentação, a gente põe ela aqui na forma de bolo inglês, fermenta mais 1 hora. Maravilhoso. Fermentou mais 1 hora, ela vai crescer bem, estufar bem, importante deixar ela descansar mesmo. Forno, 180 graus, né? Já pré-aquecido, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Depois disso, meia hora, forno 210. Posso te falar? Vale a pena fazer, viu? Pão gostoso demais. E um pão feito em casa, né? Não, quentinho. tudo de bom, né? Tudo de bom. Para... Gente, eu já provei, né? Olha que cara de pau. Aí eu volto aqui pra provar de novo. Não posso fazer isso. Mas posso comer mais um pedacinho, porque tá bom demais. Exatamente. Aí eu mereço. E te passar mais uma coisa. Primeiro, de novo os ingredientes que eu quero que você faça esse pão. Então você vai usar aí 1 xícara e 1/4 de água morna, com 1,5 colheres de açúcar e 1,5 colheres de chá de fermento biológico seco. Hidratou o fermento, você vai misturar nas 3 xícaras e 1/3 de farinha de trigo. Colocou uma pitadinha de sal, vai sovar um pouquinho, vai deixar descansar. Frita um bacon ali, né? Frita aquele bacon, o óleo do bacon a gente agrega separa, agrega na massa depois para dar um saborzinho. Mexe mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, abriu, colocou o bacon com a cebolinha. Exatamente, fechou. Deixou ele fermentar um pouquinho. 1 horinha para crescer. Exatamente. E aqui a gente fez na de bolo inglês, né? Só que o que a gente pode fazer? A pessoa que não tiver essa forma de bolo inglês, ela pode só fazer o pão mesmo em formato redondo ou em formato, né, maior, como desejar. Não precisa se prender necessariamente a esse formato de pão, né? Fica livre, pode criar recheios
o que você quiser. Vai inventar, a sua criatividade é o seu limite e a criançada vai amar, a família vai adorar. Esta receita é boa também para você vender e ganhar dinheiro. Pão vende fácil, né? Vende fácil, uma receita que você consegue rentabilizar nela, assim, bem, porque o pão, ele é ovo, ele é praticamente farinha, água, o fermento e o que você colocar de recheio. Se você, de repente, não quer colocar recheio, dá para fazer ele o pão de pão, né? E vender como pão caseiro. Imagina, esse pão a gente deve gastar no máximo, sei lá, 7, 8 reais. A gente pode vender a 20, 25. É um pão entendeu? caseiro. Exatamente, saboroso. E ó, qualquer dúvida no E-Culinários, no Insta, no Face ou no experimentosculinários.com.br. Se quiser encomendar no 11 9 4100 0530. Tá bom demais. Pão, ó, eu vou te falar. É com o Antônio mesmo, ele sabe, viu? Fofinho, manja muito. Muito gostoso, né? Com cafezinho, não falta mais nada, não precisa mais nada. Já tem um trato comigo, né? Você sabe. De olho fechado eu aceito. É só voltar. Poxa. E trazer sua mãe pra fazer o bolovo aqui, os meninos querem comer. Vocês Legal. gostam do bolovo? Com falaram que a mãe dele faz o melhor bolovo do Brasil. Eu acho que a gente, essa semana não digo, mas a partir de semana que vem eu acho que ela tá por aí, viu? Não é? Olha lá, olha que beleza. E aí a gente vai aprender a fazer essa delícia também. Aproveitar. Gente, pãozinho gostoso. Quentinho deve ficar melhor ainda, né? Uma delícia, imagina. O pão é gostoso assim. Assim que a gente termina de fazer, a gente já serve com aquela manteiguinha derretida. Eu vou comer mais. Só um suspeito. recadinho que eu gravei com a Araci, vou compartilhar com você. Não foi aqui no pãozinho, tá? Confira aí. Isso aí.